Sejam todos muito bem-vindos. Dando início às atividades dos nossos trabalhos desta noite, vamos à prece de agradecimento. Vamos primeiramente louvar a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, e a direção espiritual desta casa que nos acolhe. Agradecemos a Deus por sua presença entre nós todos os dias. Agradecemos a essa oportunidade de estarmos reunidos para mais um aprendizado. Agradecemos a Jesus por essa nossa vida, a de nossos familiares e amigos, e por todas as bênçãos que nós temos recebido. E acompanhe mentalmente a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. E essa noite, a explanação doutrinária fica a cargo da Vanir Garim, nossa colega, nossa companheira de estudo, a conhecida Ica. Ela vai nos trazer o tema do Calvário, a crucificação e a ressurreição de Jesus. Vamos revibrar boas energias para que a Ica consiga nos passar tudo que ela preparou para essa noite com muito carinho para nos passar. Ica. Uma boa noite a todos. Boa noite. Também que nos assistem pelas redes sociais. Boa noite. Hoje nós vamos falar então sobre o Calvário, a crucificação e a ressurreição de Jesus. Quando me deram esse tema, eu achei, puxa, que tema mais triste, né? Tema mais... E aí eu fui buscar os esclarecimentos. O Calvário é a colina localizada fora das muralhas de Jerusalém, onde Jesus foi crucificado. É o trajeto que Jesus percorreu com a cruz. A crucificação, ele condenado por acusação política do Império Romano, Jesus foi açoitado,
carregou a cruz até o local da execução e foi pregado nesta cruz, morrendo horas depois. E a ressurreição é a crença cristã de que Jesus voltou à vida no terceiro dia, após a crucificação. Então essa foi a trajetória do Calvário, da crucificação e da ressurreição de Jesus. Eu sintetizei, eu fiz só uma reflexão. Mas mais do que recordar acontecimentos históricos, vamos procurar compreender o significado espírita desses momentos para a nossa caminhada. O que Jesus... Porque nada é por acaso, tudo tem uma causa. Jesus, nosso mestre e guia. Se ele é nosso mestre e guia, tudo que ele vivenciou, tudo que ele passou, tinha uma razão de ser. E essa peregrinação, porque quando Judas traiu Jesus, ele pensou que Jesus se safaria disso. Brasileiro, jeito brasileirinho, né? Mas Jesus não. Jesus vivenciou como ser humano, e lá no Evangelho tem uma passagem que diz: vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então a passagem, a vivência de Jesus foi para que lhe servisse de exemplo. E esse do Calvário e a crucificação é uma coisa tão difícil. O que ele quis nos mostrar com isso? O Calvário representa para nós muito mais que sofrimento. Todos temos nossos calvários. Dores, provações, preconceitos. Quem de nós não tem uma dificuldade? Se não temos agora no momento, já tivemos ou ainda vamos ter. Porque nós estamos no mundo de expiação e prova. Quem não está espiando, está provando. Todos nós estamos comprometidos. Comprometidos na grande escola terrena para nós melhorarmos, para nós evoluirmos espiritualmente. Mas Jesus nos ensina uma maneira diferente de enfrentarmos o sofrimento, através do seu exemplo. Não respondeu com violência, não alimentou ódio, não procurou vingança, manteve-se fiel ao amor, que é o que ele veio trazer, a lei do amor. Então, com todo o sofrimento dele, ele se manteve fiel ao ensinamento, ao verdadeiro amor. Isso nos faz pensar como enfrentamos os nossos calvários. Quando nós somos contrariados, será que nós não se rebelamos? Não ficamos revoltados? Não agredimos? Quando nós somos ofendidos, nós já conseguimos não nos magoar? E falando em mágoa, a gente sempre fica pensando: ai, o fulano me magoou. O ato é do fulano. O sentimento é meu. Aquilo que eu sinto é por conta minha. Eu tenho a possibilidade de revidar ou não. Então, o trabalho que é feito com as nossas dificuldades, ela não é transformar o outro. Ela serve para nos transformar. O Divaldo tem uma frase que me fez muito bem, que eu me digo para mim mesma, para que eu caia na real. Ele diz assim:
o mal que me fazem não me faz mal. O mal que eu faço é que me faz mal, porque me torna uma pessoa má. Aquele que me faz mal é um doente que precisa de ajuda. Aquele que me ofende, mas aquilo que ele me disse me ofendeu. Por quê? Tinha um fundo de verdade? Se tinha um fundo de verdade, ó, é uma ferramenta para trabalhar nós mesmos. Toda dor, todo calvário, ela serve para que eu me conheça. Porque as feras moram dentro de nós. Nós temos que domar as nossas feras. A nossa inveja, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Essas são as feras. Esses são os nossos calvários. Então, se eu não pensar, se eu refletir na dor, na tristeza, ou nos meus sentimentos, vou dizer assim, eu vou me conhecer. Por isso que diz que os que não gostam da gente, por que a gente tem gente que a gente não gosta? Porque às vezes dizem as coisas. Então, quando a gente briga ou quando a gente diz alguma coisa, diz as coisas mais difíceis pra gente, né? Aquilo que pega na alma, aquilo que pega lá no fundo, as verdades, aí faz com que eu fico brava. Mas se eu fico brava, opa, vamos respirar. Por que eu fiquei brava? Porque o que ele disse tinha razão de ser, então é uma oportunidade de eu rever essa minha situação. Para que quando ele me disser de novo, não vai surtir esse efeito de eu ficar envenenada. Porque cada acesso de raiva, cada acesso de ira, de rancor, de desejo de vingança, de inveja, de não sei lá o quê, isso são tudo venenos para nosso corpo. Porque quando nós alimentamos esse tipo de sentimento, nós adoecemos. A ciência comprova isso. Então, quando a gente trabalha o autoconhecimento, que é o que a doutrina espírita nos proporciona, nos convida, conhece-te a ti mesmo, para que isso não te cause as coisas piores lá na frente. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Passar pelo crivo da razão. Será que isso que eu estou fazendo está certo? Então, vamos vencer os nossos carvalhos. O exemplo de Jesus nos mostra que não precisamos nos transformar em pessoas amargas. Isso são oportunidades de crescimento espiritual. Pensemos nos nossos carvalhos. E a crucificação? Para a doutrina espírita, a missão de Jesus não se resume à sua morte física. A cruz representa as experiências difíceis que encontramos durante a vida. Essas experiências contribuem para o nosso progresso espiritual. Foi ali, na cruz, que ele deixou as maiores lições de amor e perdão. Quando ele disse, Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Voltando ali atrás, quando Divaldo diz que o mal que me fazem não me faz mal, o mal que eu faço é que me faz mal porque me torna uma pessoa má, é isso. Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Mas quando eu introjetar na minha vivência, é um ensinamento da doutrina, é um esclarecimento da doutrina espírita, mas se eu não fizer jus desse ensinamento, não adianta de nada. Qual é a melhor religião? Aquela que me torna um ser melhor. Como se reconhece o verdadeiro espírita? Pelo esforço que ele faz a cada dia para se tornar uma pessoa melhor.
Interessante. Crucificação de Jesus. O que ele quis deixar para nós com essa crucificação? Qual é o ensinamento que ele trouxe? Não vamos idolatrar Jesus lá na cruz. E perdoar não significa que o erro não aconteceu. Mas é não permitir que ele continue vivendo no nosso coração. Então, se eu ficar magoada, mas antes disso, às vezes a gente diz assim, não, eu não fico, nossa, eu sou boazinha, não tenho inveja, não sou orgulhosa, não sou isso, não sou aquilo, não sou aquilo outro. Cuidado. Cuidado. Porque aí tem alguma coisa errada. Porque se nós estamos no mundo de expiação e prova, todos temos encrenca. E às vezes eu tenho, mas eu escondo. Então, se nós nos dermos conta dos nossos sentimentos, nós vamos começar a ver. E isso não é ruim. Gente, isso é bom. Porque quando a gente começa a fazer essa transformação, é mudanças de hábitos. Por exemplo, alguém que diz palavrão. Eu desde pequeno nunca gostei de palavrão, mas lá em casa diziam muito palavrão e eu ficava, não gostava. E eu pensava, pra que dizer assim? Pode dizer assado. E continuava. Então, mas por exemplo, aquela pessoa que diz palavrão, só por hoje eu não vou dizer palavrão. Só por hoje. E aí vai dizer um palavrão, se segura. Se segura. Quando dá ali um mês, 15 dias, sei lá, vai ver, não tem mais, nem diz mais palavrão e nem tem que mais se segurar para não dizer. Não é assim? Então, isso, eu estou usando de exemplo, mas isso a gente pode fazer com qualquer mazela que acontece com nós. Com qualquer mudança que nós precisamos fazer, nós podemos usar esse exemplo. Eu vou mudar. Mas sempre vai ter que ter, porque a doutrina espírita, ela não cura corpo. Ela cura alma. E como é que ela cura a alma? Com a mudança de comportamento. Vem para a casa espírita, toma um passe, faz atendimento fraterno, toma um passe, fica, mas sai da porta para fora, continua com o mesmo pensamento, com os mesmos desejos de maldade, de coisa assim. Aqueles espíritos que vieram na casa, que foram doutrinados, que ficaram aqui, que ficaram tudo bem, que saíram, ali fora tem uma meia dúzia esperando de novo. Vai ter outros. Nós somos o imã. Nós somos a atração. De acordo com a minha linha, qual é os espíritos que estão ao meu redor? Como é que eu penso? Como é que eu ajo? Como é que eu me comporto? É naquela faixa. É no nosso padrão vibratório. Agora, se eu estou com vontade de esguelar, de vontade de falar mal dos outros, eu tenho só... aí, qual é as companhias que eu tenho? Então, essa é a necessidade. Então, o obsessor, ele é bom ou ele é ruim? Ele é ferramenta de trabalho. Quem está com o obsessor, não está, está precisando de ajuda. Está precisando mudar alguma coisa. Tomar consciência. Então, quando eu digo assim, que se é aquele que não tem nada de errado, que não se magoa com nada, que não se ofende com nada, que está tudo lá, zen, assim, cuidado, porque às vezes, assim, não se dá conta. Não se dá conta. Não presta atenção em si mesma. A pessoa que fala muito, isso foi uma psicóloga que me disse, porque eu sou falante até hoje, né? Mas eu já sou um pouco menos, mas eu já fui bem mais. Então, assim, aquela pessoa que fala o tempo inteiro, não deixa ninguém falar, ela está fugindo dela mesma. Isso aconteceu comigo. Porque eu tinha muita encrenca. Ainda tenho. Mas, eu estou a caminho. Então, às vezes a gente fala muito dos outros e da gente a gente não fala, porque a gente fica muito lá fora e pouco aqui dentro. E a doutrina espírita,
uma terapia para a gente. Se a gente escutar, se a gente se escutar. É uns ensinamentos que traz para que a gente se escute, para que a gente se preste atenção. Preste atenção no nosso sentimento. Para que a gente possa fazer a transformação. Então, a revolta, a gente se revolta com as coisas e tudo mais, né? Então, mas tudo isso que acontece com nós é para a nossa reforma íntima, é para o nosso progresso espiritual. E nós só vamos ter esse progresso se nós fizermos a nossa parte. Se nós fizermos essa transformação. Como eu vou vencer as minhas dificuldades? Reencarnação e ressurreição. A ressurreição é porque Jesus surgiu lá no terceiro dia. Então tem a crença que ressurreição é ressurgir no mesmo corpo. Na doutrina espírita é reencarnação. A reencarnação é o quê? Nós morremos, o corpo vai para a terra, é da terra. A alma, o espírito, vai para a espiritualidade. Nós, na espiritualidade, ficamos lá, temos nova oportunidade de reencarnarmos para que nós possamos crescer espiritualmente. Uma nova etapa, uma nova escola, uma nova chance. Aí, faz o planejamento reencarnatório no livro Missionários da Luz, para quem quiser entender mais sobre a reencarnação. Lá tem a reencarnação do Sigismundo, que é bem legal, que é bem esclarecedora. Missionários da Luz, do Chico Xavier. Então a gente reencarna num novo corpo, mas o espírito é o mesmo. Então nasce com o véu do esquecimento, num bebezinho, e aí vai crescendo como nós estamos aqui. Aí, com o véu do esquecimento. Por que o véu do esquecimento? Porque nós vamos lembrar, tem o programa reencarnatório, nós vamos lembrar daquilo que nós precisamos mais para a nossa reforma. Porque aqui na Terra é digamos assim, é a escola. Então nós reencarnamos para nós progredir. Porque as virtudes estão todas dentro de nós, de cada um de nós. Somos centelhas divinas. Todos nós somos centelhas divinas. Com as virtudes todas dentro de nós. Todos nós temos as virtudes. Mas elas estão adormecidas. E através desses calvários, dessas crucificações, nós vamos despertando. Nós vamos trabalhando as nossas imperfeições, ou acordando as virtudes, iluminando para que elas floresçam. E quanto mais eu florescer essas virtudes, mais iluminada eu fico, melhor eu fico, mais bem eu faço. E assim a gente vai. Então, a reencarnação é uma oportunidade de reparação, de evolução. E a doutrina espírita nos traz isso de consolo. Mas a morte não é o fim da existência. A mensagem da ressurreição é uma mensagem de esperança, pois a vida continua. Também é um consolo para quem, quando desencarna um familiar, e a gente diz, eu perdi, não sei o quê. Não, a gente não perde. Ele vai para a espiritualidade, a gente vai poder se encontrar em sonhos, a gente pode, cada um, né, pode ser que através de uma mensagem, através de alguma coisa, mas a vida continua. Por isso, os suicidas é uma judiaria, porque a gente tem relatos, tem um livro que fala da Ivone Pereira,
das dificuldades dos suicidas. Porque quando eles se dão conta que eles se mataram e não morreram. Imagina o tormento. Então, se matar é um mau negócio. Não vai. Não vai nessa. Viver é o melhor. É estudar, é vencer os nossos calvários. Admirar Jesus não é suficiente. Devemos segui-lo. Começando pelas pequenas coisas. Não precisa ser tanta coisa, né? Dizer assim, e agora o que vai ser de mim, né? Tem muita coisa para fazer. Não, começa pelas pequenas coisas. Porque se a gente querer fazer a coisa grande, a gente não faz nunca. Então vamos começar as pequenas. Por exemplo, perdoar alguém. Se tem alguém que não estou legal, vamos perdoar. Vamos pensar no que aconteceu. Vamos achar uma saída. Vamos conversar. Vamos buscar um atendimento fraterno. Vamos buscar um amigo para dialogar, para se ajudar, para se reajustar. Então, perdoar. Lembrar de Jesus. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque se aquilo que eles me fizeram não é verdadeiro, me machucaram, é um doente que precisa de ajuda. Porque já dizia os antigos, né? Eu gosto dos ditados dos antigamente. Eles diziam assim, quem está de bem consigo mesmo não atira pedra na casa do vizinho. E é verdade, né? Quando a gente está feliz, a gente não fica querendo coisa ruim para nada, né? A gente procura fazer as coisinhas certas. Então, vamos pensar nisso. Ajudar alguém que precisa. Sair da nossa zona de conforto. Estender a mão para aquele que precisa. Quem de nós não tem alguém por perto que precisa de ajuda? Vamos ajudar. Isso é seguir Jesus. Evitar uma palavra agressiva. Quando eu fui pesquisar e botar ali uns exemplos, essa agressividade, eu tenho esse meu tom de voz, eu sou meia surda, né? Sou surda do ouvido, e aí eu já estou a desculpa, né? De que eu falo alto porque eu sou surda, sou meia surda. Mas na verdade é porque sou agressiva mesmo. Às vezes eu vou, tempinho atrás, quando eu caminhava na beirada da praia com a minha irmã, e daí os que estavam nos esperando diziam, mas vocês estão brigando? Não, imagina, não estava brigando, a gente estava conversando. Imagina que não estava conversando. Então, é uma agressividade, é uma coisa. Eu estou tentando, olha, faz tempo, já não estou tão criança. E ainda, às vezes, me vejo, quando eu vou colocar alguma coisa para alguém, eu sinto que eu sou agressiva. Mas hoje eu já sinto. Hoje eu já vejo que eu sou agressiva com o outro. Eu lá atrás eu não via. Por isso que eu digo que às vezes quando a gente acha que está tudo certinho, presta atenção. Presta atenção nas reclamações. Tem muita gente que reclama da gente. Como é que é em casa? Quando eu chego, já chegou a mãe. Você vai dizer, ai, que bom que a mãe chegou. A gente tem um parâmetro. Quando a gente chega numa reunião, quando a gente chega num grupo de estudo, quando a gente chega lá, sei lá, no trabalho, como é que é a recepção dessas pessoas? A gente já vai ter um temperamento, já tem um termômetro, né? Pra gente se conhecer. Porque não é assim? A doutrina espírita diz, reforma íntima, evolução espiritual e reforma íntima. Então, vamos reformar, né? Como é que a gente faz? Nas pequenas coisas. Ter paciência dentro de casa. Isso todo mundo tem, né? Ninguém briga em casa. Mas também ter paciência também não é condizer com as coisas que não é legal. No curso de casamento, que vai fazer 50 anos no ano que vem, a gente foi, um médico foi fazer uma palestra naquele tempo, dava palestra para quem ia casar, e eu nunca esqueci o que ele disse. Ele disse assim, às vezes o marido vai chegar em casa, batendo porta e achando ruim a comida e não sei o quê. Na hora mesmo que tem vontade de bater com o prato, morde a língua e se segure. Mas, quando tudo passar, que vocês estiverem numa boa, volta ao assunto e fala, aquele dia tu chegou assim, 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 assim e não estava legal. Não faz mais isso, porque me magoou, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro. Não sei se é por causa disso, mas nós estamos 50 anos juntos. Mas, sério, eu nunca esqueci. Às vezes, quando eu tenho vontade assim, dá um tempo.
Porque quando a gente vai falar, diz assim, santo de casa não faz milagre. Olha os ditados antigos, né? Santo de casa não faz milagre. E sabe por quê? Porque não está envolvido emocionalmente. Porque não está envolvido naquela energia ruim que a gente está de brigar. Aí chega o outro lado e fala assim, não, mas o que é isso? Mas imagina, né? Aí, é mesmo. É por isso. Olha que coisa pequena. Mas a gente não presta atenção. Como melhora a vida da gente se a gente prestar atenção e aplicar. Fazer uma prece por alguém que sofre é maravilhoso. Oferecer uma palavra de esperança. Fazer o bem sem esperar reconhecimento. Nossa, eu fiz aquilo ali, olha, a outra nem deu as horas para mim. Mas era para dar? Não é que a verdadeira caridade é dar com a mão esquerda, que a gente não sabe, ou vice-versa, nunca sei muitos ditados, porque eu faço meio errado. Mas fazer sem ver, né? O meu horário já foi. E para encerrar, então, o Calvário nos fala de coragem. A cruz nos fala de amor e perdão. A ressurreição nos fala de esperança e continuidade da vida. Jesus não deixou para nós apenas uma história para ser lembrada. Deixou um caminho a ser seguido. Quando enfrentamos nossas dificuldades, lembremos do seu exemplo. Quando formos feridos, lembremos do perdão. Quando estivermos diante da perda, lembremos que a vida continua. E quando sentirmos que não conseguimos caminhar, lembremos que nunca estamos sozinhos. Que possamos guardar em nossos corações essas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Muito obrigada, novamente. Obrigado, Ita, pelos esclarecimentos, né? Foi muito útil. Vamos todos nós lembrar do perdão, né? O perdão verdadeiro, o perdão que brota dentro de nós mesmos. Gratidão pelas palavras. E agora nós vamos à prece para pedirmos, fazer a nossa caridade. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, nosso exemplo, pedindo por saúde, por nós, a todos os doentes, nas mais diversas enfermidades existentes. Pedimos também por aqueles que encontram-se em desarmonia, que estão em aflições, por aquelas pessoas menos favorecidas, que possam ser amparados. O Divino Mestre acolhe a todos. E agora nós vamos ao nosso passe coletivo. Vamos pedir a todos que estão em casa que possam colocar uma água para ser fluidificada. Aqui todos possam ficar sentados da maneira que se acharem melhor e que possam ter dentro as suas águas para ser fluidificado pela espiritualidade. E vamos mentalizando a imagem de Jesus a enviar luzes e energias de paz, de amor, de cura para o nosso equilíbrio, o equilíbrio do nosso corpo e da nossa alma. Os amigos espirituais que estão atuando aqui em nosso benefício possam nos envolver em bons sentimentos, esses sentimentos de amor, de fé e fraternidade, que possam nos trazer consolo, conforto e principalmente a esperança. Que possamos sempre ser envolvidos nesse amor divino e que essas luzes possam nos acompanhar hoje e sempre, principalmente junto com nós, nos dirigindo aos nossos lares, para que todos aqueles que lá estão possam ser envolvidos também. Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Agradecemos a todos pela presença e convidamos. Amanhã à noite, às 19 horas, nós temos o Evangelho virtual e presencial. Sejam todos bem-vindos amanhã novamente. E a partir de segunda-feira nós temos o nosso Evangelho virtual. E o nosso próximo encontro será no próximo sábado, às 19 horas. Tenham todos uma ótima semana, uma boa noite e vão todos na paz do nosso Mestre Jesus.